Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo ou nova e está chegando aqui agora, eu te convido a vir fazer parte do meu canal e conhecer a rotina da minha família. Então se inscreve, ativa o sininho de notificações e dá aquele like para me ajudar. E você que já está aqui, o meu muito obrigada. E que Deus abençoe você pela tua companhia de sempre. E no vídeo de hoje, gente, eu quero estar fazendo aquele almoço no capricho. Hoje é sexta-feira e eu quero caprichar no almoço. Então, vem me acompanhar? Então, gente, estou aqui com o meu frango. Hoje eu quero fazer franguinho assado. Quero fazer um escondidinho de carne de sol, um arrozinho e uma farofa. Vou dar início ajeitando esse frango, né? Vou limpar ele, deixar no jeito para poder fazer o temperinho dele, colocar o tempero e deixar ele marinar por pelo menos meia hora para poder eu colocar no forno. Era para me ter feito isso ontem, né? Ter tirado do congelador cedo, ter temperado e hoje só colocar para assar, mas eu resolvi fazer já hoje, então não tem problema não, tá certo também. Então eu vou estar limpando ele aqui, né? Ele é pequenininho, ó, bem pequenininho, por isso que eu tirei essas duas bandinhas. Ele é bem pequeno mesmo, esse frango. Tirar essa ponta dessa asa, que aqui ninguém gosta, ninguém come. Pronto, gente, já lavei, ó, já retirei aquela água do vinagre, já lavei, agora eu tô aqui com os temperinhos pra tá colocando aqui. Vou só colocar uma luva. Vou colocar essas luvinhas. Porque minha unha é grande, dá uma agonia mexer tempero com unha grande. Eu prefiro colocar a luva, fica bem melhor. Coloca aqui elas. Então vamos lá para o tempero. Aqui eu já tenho os temperinhos que eu gosto de usar. Aqui eu tenho tempero baiano, lemon pepper, páprica defumada e aqui também já tá o sal. Aqui eu tenho maionese, como vocês estão vendo aqui, ó, mostarda e molho shoyu. Aqui eu tenho suco de 2 limão. Coloquei 2 limão porque meu limão, ele é grande, porém sai muito pouco o suco. Então por isso que eu coloquei 2. Mas se o seu limão for grande
Então você coloca só de um, porque aqui é pequenininho mesmo. Tem pouca água, o limão. E o alho, ó. Aqui eu coloquei 4 dentes de alho, mas foi aqueles dentes de alho bem grandão, bem graúdo. Coloquei 4. E eu também gosto de colocar um azeite, um fiozinho de azeite, para poder estar pregando direitinho o tempero aqui. Pronto, agora é mexer bem, botar a mão na massa. Gosto de fazer assim, mexer bem, bem, bem mesmo, que é pra... Eita, tem sujeira. É pra ficar bem encorpado. Aqui quando eu for colocar no forno, eu dou mais outra mexidinha aqui no tempero. Aí na hora de colocar no forno, aí eu dou uma conferida no sal. Se a quantidade que eu coloquei foi suficiente. Se não for, aí se eu ver que não é o suficiente, eu acrescento mais um pouco. Pronto, todo mexidinho. Ó, fica assim. Aqui eu vou tampar, colocar na geladeira, deixar marinar por pelo menos meia hora, para poder colocar no forno. Vou aqui essas luvas. Eu vou tampar, colocar na geladeira. E agora eu vou lavar essa louça para poder dar continuidade no almoço, porque eu não gosto de fazer almoço com uma pia desse jeito que tá, gente. Ela só tá assim, eu não limpei antes porque eu quis logo temperar esse frango, né? Pra ir marinando, pra pegar o tempero. E aí agora sim, vou dar uma geral aqui, limpar, deixar tudo limpinho para dar início ao almoço. Vamos agora lavar essa loucinha comigo. Dar uma organizada aqui, deixar essa pia limpinha para dar início ao nosso almoço. A água já tá acabando, mas não tem problema, eu tenho águas ali de reserva. Deixar tudo limpinho para dar início ao almoço.
Pronto, gente, já lavei a loucinha, dei uma limpadinha aqui na pia. Não dei uma areada boa nela porque, como eu vou fazer o almoço, vai sujar, né? Então eu vou deixar para dar aquela lavada bem pesada mesmo pós-almoço. Tá, aqui eu já tô com a macaxeira, aqui ó, pra mim colocar no fogo, pra mim tá fazendo purê pra fazer o escondidinho. Aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho, porque, ó, como ela é cortadinha assim, pequenininha, pode ser que fique pouco. Talvez essa quantidade fique pouco. Eu vou acrescentar mais um pouquinho. Um pouquinho mesmo. Eu também não vou fazer muito não, porque é só pra mim, meu filho e meu esposo. Meu caçula não gosta. Pronto. Vou colocar essa quantidade aqui. Colocar água. Que é assim, ó. A gente já deixa as águas pra cozinhar já reservadinha. Vou dar uma lavadinha nela. Só que eu já lavei. Aqui eu já guardo ela limpinha. Mas sempre que eu tiro do freezer, se for no fogo, eu gosto de lavar. Já é uma minha mesmo. Mas eu guardo ela já lavadinha. Aqui foi eu que ganhei essa macaxeira. Foi a minha sobrinha que me deu. Ela me deu com casca. Eu descasquei, cortei, guardei no freezer. Eu vou colocar água. Quantidade de água. Colocar já o salzinho. Colocar já um salzinho aqui. Mas quando for fazer o purê, se precisar, a gente acerta o sal. E aqui eu já coloco no fogo por uns 20 minutos, porque eu quero ela bem molinha mesmo, desmanchando. Pronto, já vou colocar nessa outra aqui. Colocar a macaxeira no fogo. Aqui eu já tô com a minha carne de sol, que eu vou usar para o recheio, né, do escondidinho. Eu não sei como que chama na região de vocês, aqui a gente chama de carne de sol. Tem gente que chama carne seca e aqui é carne de sol, que a gente chama. Daqui a pouco ela tá indo um pouco congelada, mas enquanto a macaxeira cozinha, eu já vou cozinhar o arroz, colocar o arroz no fogo. Logo após eu fazer o arroz, aí eu vou cortar ela. Que aí como que eu faço? Eu corto, frito e trituro ela. Deixo ela bem trituradinha no liquidificador mesmo. Eu gosto assim, tem gente que faz cozida, mas eu particularmente prefiro ela frita. Já coloquei o frango no forno, acabei de colocar no forno, não tem segredo. Coloquei na forma com papel alumínio, aí deixo por 1 hora no papel alumínio. Após isso eu tiro o papel alumínio e deixo ele dourar. Agora eu vou fazer o meu arroz. Gente, eu gosto de usar o alho frito também para refogar o arroz. Tem pessoas que gostam, só usa após o preparo, né? Quando tá preparado, coloca por cima. Eu também uso dessa forma, mas quando eu tô assim com pressa, que hoje eu já tô bem atrasada com o almoço, eu faço dessa forma, fica uma delícia. Se você não faz um dia aí na sua casa pra você ver como é bom. Super rápido. Você coloca um fiozinho de óleo ou a gordura que você preferir, né? Banha de porco, pra quem gosta, manteiga, margarina, cada um faz de uma forma diferente.
E aqui eu já venho, ó, com o alho frito para poder ligar, né? Coloco uma quantidadezinha boa, fica delicioso o arroz. Eu não ligo logo o fogo, né? Para não correr o risco de queimar. Aqui é rápido. Aí eu venho, ligo. E aqui eu já vou colocar o meu arroz já. O arroz, o sal. Já tá ligado aqui, ó. Vou fazer 2 medidinhas de arroz. E aí já fica para amanhã. Amanhã é sábado. Sábado sempre a gente tem coisas para resolver, né? Porque a gente só trabalha de segunda a sexta. No sábado a gente não trabalha. E aí geralmente sempre no sábado a gente tem coisas para resolver no comércio. E provavelmente amanhã a gente tem. Coloco o sal. E pronto, aqui eu mexo. Você gostou? Se você nunca fez assim, faça. Porque dá o mesmo sabor. Ele sai um frito, ele dá o mesmo sabor. E você fazer com o alho fresco. Mas eu gosto de fazer com alho fresco mesmo. Mas quando eu realmente tô com pressa, eu faço dessa forma e funciona. Já tô aqui com uma alguinha já no ponto, ó. Colocando. Você vê que eu não deixo fritar, né? Eu não deixo fritar por conta que como o alho já é frito, porque senão vai ficar queimado. Bom, aqui ó, já tá prontinho. Tampar e deixar cozer. Já cortei minha carne, tá aqui, ó, toda cortadinha assim, ó, em cubinho. E agora eu vou fritar ela. Ela vai criar água, porque ela ainda tá pedrada, ela não tá totalmente. Ela vai criando uma água, eu vou retirando a água, jogando fora até ela ficar sequinha, aí eu coloco o óleo. A macaxeira já começou a pegar pressão, né? O arrozinho já tá aqui no fogo. Enquanto essa carne tá aqui, eu vou ralar a calabresa para mim fazer uma farofa. Pronto, agora eu vou fritar a calabresa para mim fazer a farofa. A carne já tá aqui fritando, tá vendo o sol. A macaxeira já tá quase no ponto, já eu desligo. O arroz, coloquei no alvinho agora para terminar o cozimento. Vou colocar um fiozinho de óleo, pouquinho mesmo, porque a calabresa ela tem uma gordurinha e ela solta. Vou fazer aqui nessa panela. Eu já ralei, ó. Aqui eu ralei meia, tá? Não quero colocar muito não, porque a farofa também não vai ser... A quantidade vai ser pouca, não vai ser muito. Então eu ralei só meia. Eu vou colocar aqui. Vou deixar ela dar uma fritadinha. Quando ela der uma fritadinha, aí eu entro com a cebola. Fica tão gostosa essa farofa. Aqui é a receita da minha sogra. Minha sogra que faz essa farofa. Fica uma delícia. Aí depois que ela me ensinou, agora eu só faço assim. Fica mais gostoso do que a calabresa em cubinho. Que antes eu fazia com calabresa, mas em cubinho. Ela raladinha assim, ó, dá mais sabor na farofa. Vou deixar fritar, ó. Ela vai começando a fritar. Eu já coloco a cebola e depois o alho para colocar a farinha. E olha só, gente, como já tá, ó, bem vermelhinha, ó, a linguiça, a calabresa, e daí eu vou entrar com a cebola. Triturei aqui, ó, uma cebola média, de média para pequena, não é muito grande não. Já coloca aqui. Aqui eu já triturei com dente de alho. Resolvi colocar junto mesmo. Eu agora estou atrasada com o almoço e estou tentando adiantar o máximo. Então já triturei junto.
eu vou deixar essa cebola também dar uma fritada boa. Eu coloquei só um dedinho de alho porque na farofa eu gosto que prevaleça o sabor, mais o sabor da cebola. Pelo menos aqui em casa é assim que a gente gosta. Eu vou deixar essa cebola dar uma fritadinha. Minha carne aqui já tá no ponto de desligar, para triturar ela, já triturou ela. Não vou deixar fritar muito, não. Pra não ficar dura. Pronto, deixa eu dar uma fritadinha aqui, aumentar um pouquinho o fogo. Vou colocar a farinha e finalizar a farofa. Aí aqui eu acerto o sal, coloco algum tempero que eu queira. Eu gosto de colocar um pouquinho só de tempero baiano, para dar um saborzinho. E coloco, eu vou acrescentar também a manteiga, a margarina, né? Eu fiz manteiga, só para a margarina, para poder colocar a farinha. Pronto, gente, ó, já deu uma fritadinha aqui, ó, minha cebola. Aqui eu não vou mais colocar óleo. A única gordura que vai ter agora é a margarina. Uma colher bem generosa assim, né? Margarina. Deixa ela dissolver. Aqui eu gosto assim, mas vai do gosto de cada um. Tem gente que prefere só com óleo, outros com banha de porco. Aqui eu faço assim, pronto. Aí aqui eu vou colocar só um pouquinho só de tempero baiano, um pouquinho mesmo. E um pouquinho mesmo desse temperinho aqui de adobeira. Você temperar a seu gosto. Tudo aqui é a gosto, né? Pronto, ó. Aqui já tá no ponto de colocar a farinha. Eu não vou colocar o sal agora. Quando eu colocar a farinha, aí eu acerto o sal. Vou desligar e vou colocar a farinha. Bom, a farinha que eu vou estar usando é essa aqui, ó. Que é farinha de mandioca. A gente gosta dessa amarelinha, mas tem a branca também, pra quem gosta de usar a branca. Então aqui eu vou acrescentar. Não vou colocar muito para não ficar a farofa muito seca. E aqui eu vou mexendo, vou ligar o fogo de novo, porque eu gosto de dar uma fritadinha na farinha, fica mais gostoso. E eu acho que essa quantidade já foi suficiente. Porque se colocar muita farinha, vai ficar uma farofa muito seca. Então eu nem gosto dela muito seca e nem também gosto dela muito molhada. Vou mexendo. Já eu vejo como que tá o sal. Vou já colocando sal. Vou deixando ela dar uma fritadinha a farinha, que fica uma farofa bem crocante. Deixa dar uma fritadinha. Aqui tá o arroz, ó. Tá quase sequinho. Deixa eu ver como que tá o sal. Vou colocar mais um pouquinho de sal. A farinha já foi suficiente. Vou colocar pouco porque a calabresa ela já tem um salzinho, né? E pronto, gente. Aqui tá no ponto. Uma delícia, gente, essa farofa. Vocês só façam aí na casa de vocês. Deliciosa. Se você optar por a farinha branca, não tem problema, tá? Porque aqui meu filho gosta mais farinha assim, amarelinha. Eu mesmo não tenho isso não. Pra mim tanto faz a branca como essa daqui. Pronto. Farofa ok. Pronto, então agora eu vou bater aqui, né? Triturar a carne de sol.
Ela já esfriou, esperei esfriar. Aí vou transferir toda pro liquidificador. Vou triturar ela. Agora eu vou fazer o purê para fazer o escondidinho. Eu faço em duas partes, gente. Eu faço um purê, como vocês estão vendo aqui, com a metade da macaxeira. Por quê? Porque se eu for bater todo, pesa muito, aí vai acabar queimando o liquidificador. Então eu faço de duas etapas. Eu uso a própria água do cozimento, né, um pouco da água. Aí eu uso aqui eu tô colocando 2 fatias de mussarela. Tudo no olhômetro mesmo, tá, gente? Coloco um pouquinho de queijo ralado, muito pouco, para não ficar o gosto forte. E um pouquinho de manteiga. E o queijo ralado. Eu vou colocar assim porque eu vou usar ele todo. Vou usar metade nesse aqui e metade no outro. Então não tem problema colocar essa colher suja. Aí eu venho aqui, ó, com a metade. A outra metade vai ser... Vou colocar pouco sal, que eu já tenho colocado sal no cozimento da macaxeira. Tem que bater devagarzinho, porque pesa muito. Vou colocar, ó, um pouquinho de sal. E aqui eu vou bater. Pronto, feito esse primeiro purê, eu venho, coloco ele aqui, ó. Já coloco na forma que eu vou fazer o meu escondidinho. Faço assim, dessa forma. Ficou uma delícia esse escondidinho. Muito gostoso. Pronto, vou fazer a segunda parte e já venho aqui com vocês para montar ele. Não vou mostrar fazendo a segunda parte, né? É igualzinho à primeira, do mesmo jeito, a mesma quantidade de ingrediente. Aí já eu volto já montando o nosso escondidinho. Pronto, gente. Agora vamos para a montagem do nosso escondidinho, ó. Já fiz a outra parte aqui, ó. O purê. Ó, tá esticadinho assim, ó, puxando por causa do queijo que eu coloquei. Então tá aqui já a primeira parte. Vou colocar a carne seca, a carne de sol.
Voltei, gente, com o almoço já prontinho. Franguinho assadinho, delicioso. Olha o nosso escondidinho, gente, como ficou perfeito, ó. Bem douradinho. Com certeza tá delicioso. Um arrozinho soltinho. Coloquei um alhozinho frito por cima. E a farofinha. E esse é o nosso almocinho de hoje. E que Deus abençoe o nosso alimento. E que não venha faltar nem na minha mesa e nem na sua. Pós-almoço por aqui, já almoçamos, tava tudo uma delícia. E eu vim aqui encerrar o vídeo com vocês. Quero muito agradecer pela companhia de vocês. E espero muito que vocês tenham gostado. E não esquece, se você não é inscrito ainda, se inscreve, ative o sininho de notificações. E se você já é inscrito, o meu muito obrigado pela tua companhia. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!